A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós, ou acesse o YouTube. Digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Manda um abraço carinhoso, especial à minha querida esposa que está aniversariando hoje. Maristela, que Deus te dê muita saúde, paz, tranquilidade. Obrigado por ser a mãe dos meus queridos filhos, companheira de muitos anos. Mais tarde vamos comemorar juntos, né, seu aniversário. E mais uma vez que Deus te abençoe. Também é aniversário da minha querida companheira de programa, Isa Rita. As duas fazem aniversário no mesmo dia. Então parabéns, Isa Rita, que Deus te abençoe. Você é uma guerreira, trabalha incansavelmente divulgando a doutrina do Senhor em várias instituições espíritas, trabalhando aqui comigo no rádio, fazendo seu programa pelo YouTube. Deus te dê muita força, vigor para continuar por muitos anos aqui fazendo o bem. Que Deus te abençoe e te ampare, sabendo que amanhã você estará conosco na Casa Espírita Maria de Nazaré fazendo uma bela palestra. Estarei lá sentado assistindo-te. Que Deus te abençoe. Anteontem foi aniversário do meu irmão caçula. Dia 20 ele fez 58 anos. Ô Júlio, te amo muito, meu irmão, que Deus te abençoe e te ampare, te dê muita paz. Parabéns. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre delegando serviços. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Pensa na morte, como te preocupas com a vida. Harmoniza-te ante a sua realidade, permanecendo preparado para a sua ocorrência. Se forem breves os teus dias terrestres, busca vivê-los com intensidade positiva. E se forem longos os anos, utiliza-os com sabedoria. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando delegando serviços. Tende o mesmo estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 16. O caminho da edificação espiritual estende-se a todos. Na agremiação da doutrina espírita, ninguém deve delegar tarefas com base apenas na erudição evangélica ou no título acadêmico de seus colaboradores. Uma estimativa unilateral pode ser ineficaz e infrutífera.
Uma outra coisa muito interessante e que é comum entre nós, por exemplo, a pessoa é um doutor, né, famoso cirurgião, tal, mas é também um palestrante espírita. Esqueça a formação acadêmica, apresente-o como um grande orador espírita. Os títulos não fazem muita diferença, sabe? Isso aqui, estamos no mesmo ideal comum. É claro que, ao se candidatar ao serviço da luz, o servidor precisa comprometer-se com a disciplina das emoções e com a firmeza dos ensinos do cristianismo redivivo, esforçando-se para viver Jesus dentro de si mesmo. Porém, tanto a perfeição plena como a imperfeição total não existem na esfera de ação em que progredimos. O iniciante, acusado por muitas pessoas como negligente e leviano, amanhã pode transformar-se em um cooperador dedicado, sustentando os alicerces da obra com esforço e muito empenho. Então, na verdade, não podemos fazer pré-julgamentos. Não sabemos o que ele pode nos dar no futuro. Batuíra, o grande orientador, nos fala que o excesso de responsabilidades pode sobrecarregar o líder, levando-o a um desgaste energético desnecessário. Por isso, ele deve formar assistentes capazes de agir com segurança na construção de uma oficina cristã. Tem pessoas que querem abraçar o mundo, né? Assumem funções tais como essas que estamos citando, mas não delegam a ninguém a responsabilidade em substituí-lo, em fazer uma tarefa. Não, ele quer fazer tudo sozinho. Então, vai haver certamente um desgaste muito grande, um comprometimento até mesmo maior com a doutrina, ele se relegando em segundo plano a família. E nós não podemos fazer isso. Nós somos chefes de família, mães de famílias, membros de famílias que precisamos estar sempre em contato. Não adianta você ser um grande religioso e abandonar os seus, né? Também não o contrário, né? Ou você se dedica à sua família e não lembra nunca de Deus. Precisamos ter equilíbrio. E normalmente quem trabalha excessivamente em algumas tarefas está deixando a desejar outras. A transferência de encargos, todavia, deve ser gradativa, pois é imprescindível que o dirigente elabore um plano de aprendizado ao novo cooperador, para formar ideia de como ele desempenhará seus novos deveres. Mas é importante que ele se preocupe em não formar futuros opressores. O poder, por menor que seja, sem sabedoria cria a tirania. Então, nós já sabemos disso. Como disse nosso querido estadista, que viveu um período difícil norte-americano, né, com a Guerra da Sucessão, Abraham Lincoln: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Palavras sábias de um espiritista dedicado, que muitos não sabiam que ele era da doutrina espírita, Abraham Lincoln. E é um fato, né? Quer conhecer o homem, dê poder a ele. Poder sobe a cabeça, ele vira muitas vezes um tirano. Antes era um cordeiro, depois um lobo voraz. Isso é um perigo, né? As pessoas que não estão preparadas para assumir cargos elevados. Quem nunca exerceu cargos de direção pode, por inexperiência ou motivos outros, extrapolar os limites de suas atribuições, visto que o perigo está nas paixões profundas do homem. Uma das responsabilidades do líder é estabelecer parâmetros para evitar esse comportamento inadequado de alguns colaboradores. É preciso que cada um possa exercer livremente as funções que lhe foram confiadas e respeite as dos outros, sem prejuízos, no entanto, da união de todos na ação grupal em benefício de causa espírita. Ainda examinando a questão, muitos orientadores, ao delegarem serviços, ficam obstinados, espreitando todos os detalhes ou mesmo vigiando o aprendiz para verificar se este realiza as tarefas com exatidão. A origem, assim, criam grandes entraves a quem inicia, transmitindo-lhe receios e suspeitas quanto ao seu modo de atuação. Se o principiante tem pouca experiência ou maturidade, os dirigentes podem monitorar sua atividade, não espreitá-lo constantemente.
Na atribuição das tarefas, é preciso que elas sejam claramente definidas, pois se não estivessem explícitas, as chances de se chegar a um resultado positivo serão quase nulas. Quando se removem dúvidas e incertezas, as pessoas se sentem mais aptas e tranquilas para desempenhar suas funções. Diplomas e vassouras não estabelecem uma divergência humilde, e sim ordem e distribuição de atividades coerentes para cooperadores diferentes. Não podem, né? São atribuições completamente diferentes. Então a pessoa é um letrado, é uma pessoa culta, que está lá na direção fazendo o trabalho de divulgação da doutrina, o outro, um pouco menos culto, está fazendo a limpeza do estabelecimento. Todos os dois são importantes. Todos são importantes num conjunto. São tarefas que só aquela pessoa preparada desempenha. Nós temos que ter respeito por todos. Por essa razão é que Paulo de Tarso foi categórico em dizer: tende a mesma estima uns pelos outros sem pretensões de grandeza. Estamos no mesmo patamar evolutivo, portanto não somos superiores a ninguém, pois o mestre não se encontra tão somente nas tribunas, nos jornais ou nas salas de aula, mas acompanha com certeza os que servem um prato de sopa ou realizam os mais simples serviços de limpeza. Jesus está com todos nós, né? Nos círculos de atuação que nos foi delegado, façamos o bem tanto quanto nos é possível, visto que o divino artesão espera que cumpramos a parte que nos cabe, executando a obra confiada em nossas mãos. Então, meus queridos, pensemos nisso. E ficaram de espreita. Enviaram espiões que fingiram de justos para surpreendê-lo em alguma palavra sua. Lucas, capítulo 20, versículo 20. Diz o antigo provérbio: não há nada de nobre em ser superior a outro homem. A verdadeira nobreza está em ser superior ao que eras anteriormente. Na realidade, a maioria das pessoas bem-sucedidas na organização da casa espírita não pensam em competição, mas constantemente se perguntam: estou mais próximo de minha meta hoje do que estava ontem? Estou melhorando? Como posso me aproximar de meus objetivos? A melhoria da qualidade de uma instituição não está no espírito competitivo, mas na convicção e no desempenho dos associados e na qualidade de seus processos criativos. Os companheiros se fixam em si mesmos ou em seus próprios interesses, acabam desprestigiando o grupo por serem incapazes de ver além do seu proveito pessoal. Dessa forma, os projetos de ação no bem não transcendem o imediatismo egoístico da evidência individualista. No serviço cristão, onde engrossamos as fileiras do bem, todos somos candidatos à renovação de nossas almas. Nesse labor iluminado, Jesus Cristo comanda nossos passos na evolução. Entretanto, onde há trabalho, há antagonismo. Mas para que alguém avalie com certeza e critique produtivamente a respeito de determinada empreitada, precisa relacionar a quantidade do tempo de serviço vivenciado dentro dela. Na ânsia de comandar e dirigir, mas desgostosos por sua incapacidade para tal, muitos companheiros consolam-se atirando pedras para amenizar sua vaidade ferida. Fomentam armadilhas, sondando os insatisfeitos e inconformados. Foram grupetos e, como antigos hebreus, que escolhiam uma cabra do rebanho e sobre ela lançavam seus pecados para que os carregasse. Assim também hoje em dia a artimanha do bode expiatório funciona de forma análoga em muitas circunstâncias na equipe de trabalho assistencial cristão. Muitos se atiram contra os obreiros, que não acatam seu comando particular, agridem os companheiros que não seguem seu catálogo pessoal e só cooperam do cume da montanha para a base. Geralmente, a falsidade e a adversidade, deserção e amargura não nascem de nossos rivais conhecidos, mas justamente daqueles que durante anos se nutriram conosco do mesmo pão e nas mesmas fontes da existência. Os maiores ataques não partem de meios estranhos, mas sim do ambiente mais íntimo, onde a crítica áspera e a inveja, a imprudência e a ingratidão
invadem a mente daqueles que convivem conosco no cotidiano. O opositor mais pernicioso é sempre um amigo desajustado. Lealdade é uma via de mão dupla. Se usarmos de engodo e astúcia para nossos companheiros de ideal, certamente encontraremos dentro em breve tudo isso nos caminhos da vida. Não devemos estranhar o assédio desses irmãos transviados, se planejamos perseveradamente servir na seara do Cristo. Investirão no trabalho, acusando-nos de repressores, criticarão nossas realizações, nomeando-nos de orgulhosos, censurarão nossas interpretações evangélicas, chamando-nos de fascinados, escutarão nossas palavras de afetividade, ironizando sempre. Não hesitemos, porém, diante do serviço do bem. Mesmo entre vibrações antagônicas, continuemos a aperfeiçoar a qualidade do serviço, tomar iniciativa e estabelecer limites com responsabilidade. Lembremos-nos de que, ante desavenças e dissensões, o tempo sempre será o mais salutar dos remédios. As multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinavas com autoridade e não como seus escribas. Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. As organizações cristãs e o apostolado que lhes diz respeito caracterizam-se pelo auxílio fraterno, sem golpes de autoritarismo, sem gestos de condenação. Combater a ignorância e acender as chamas da esperança nas almas deve ser a meta dos que dirigem e orientam. Quando falamos, revelamos o nosso interior, não pelas palavras que utilizamos, mas também pelos gestos, pela inflexão ou entonação da voz. O olhar, a forma e o tom das expressões acentuam ou suavizam o sentido das frases, disseminando entendimento ou fomentando descontentamento. Comunicando de forma impulsiva e apressada os avisos e as informações de caráter administrativo, os trabalhadores poderão desfigurar a importância de cada um deles, colocando objeções de forma oculta ou declarada. Uma grande orquestra necessita, além da competência de seu maestro, da cooperação e capacitação técnica de todos os músicos, para que possa executar com perfeição acordes melodiosos descritos nas pautas musicais. O conjunto depende das partes. Por mais que Mozart nos tenha legado todo o seu talento primoroso e por mais que todos se conduzam pelas mãos do regente, que se atenha à partitura, se um único instrumentista desafinar, comprometerá a execução da obra musical. Essa analogia tem a providencial utilidade de deixar-nos cientes quanto à nossa cota de participação para o êxito da tarefa na organização da casa espírita. Se ocorrer problemas por conta da nossa displicência, seremos nós mesmos os primeiros a não receber os benefícios da harmonia e da fraternidade por termos saído da sintonia mental. O coordenador do grupo deverá efetuar e regulamentar reuniões de esclarecimento e de ajuste quanto à organização do serviço. É importante também que saiba motivar os operários do bem, através de estímulos externos, ambiente de trabalho agradável e arejado, adaptação aos usos e costumes modernos, por meio de recursos audiovisuais, por exemplo, que facilitam a concentração, preces e meditações, e da mesma forma que consiga provocar nos servidores, por prioritários e imprescindíveis estímulos internos, vontade de progredir, pensamentos elevados, autoconfiança, comunhão fraternal e busca constante de inspiração na videira de luz. O bom coordenador deve enfatizar os pontos positivos do grupo, sem ignorar suas limitações e sem deixar de lado as responsabilidades e encargos de sua ação disciplinar. Deve ter uma saudável filosofia de vida para poder ajudar com otimismo, sobrepor-se ao negativismo e partir da premissa de que a cortesia e a compreensão com respeito aos erros humanos é uma das maiores provas de caridade e amor cristão. Havendo necessidade de repreender alguém, que procure fazê-lo de modo reservado e cordial, usando sempre de empatia, ou seja, colocando-se imaginariamente no lugar do outro e observando como gostaria de ser advertido se tivesse cometido a mesma falta.
A autoridade de Jesus Cristo, a que se refere Mateus nesses versículos, é o poder de quem já aprendeu a unir-se aos outros, sem exigir de maneira autoritária que os outros gravitem em torno de seus passos. É o comportamento de quem ensina respeitando os outros, a fim de atingir a unidade ou união fraternal. Para bem aconselhar, é preciso escolher o momento oportuno, utilizar termos claros e exatos, demonstrando coerência entre a orientação e a atitude adotada. Não é possível criar qualquer analogia entre imposição e aconselhamento, seja qual for o setor de atividades e relacionamentos da alma humana. A política administrativa deve estar sempre aliada à autoridade moral e à brandura de sentimentos. Se vossa linguagem não se exprime com palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Examinemos a clareza e a direção, o modo e a firmeza das palavras, antes de pronunciá-las. Em quase todos os lugares observamos o vozerio que dá notícias do serviço a fazer, mas não demonstra caminhos compreensíveis e prudentes. Podemos dizer que o operário do Evangelho é porta-voz do Cristo. Dele devemos esperar avisos salutares e seguros que espalhem benefícios infinitos. Ao nos reunirmos a serviço da organização da Casa Espírita, façamos o possível para sermos compreendidos. Estimulemos perguntas e encorajemos discussões sobre as dúvidas comuns, a fim de garantirmos amplo entendimento. O quadro de ceareiros provavelmente poderá hesitar em pedir algum esclarecimento mais pormenorizado. Afinal de contas, por inibição ou timidez, nem todos se acham descontraídos e receptivos. Na maioria dos núcleos espíritas, deparamos-nos com trabalhadores iniciantes que duvidam de sua capacidade e vibram com uma fé acanhada e vacilante. Desenvolvamos com o pessoal em ação um tipo de relacionamento fraterno que os deixe à vontade, evitando igualmente tratá-los com superioridade em qualquer situação. Levemos em conta que mais de uma conversa pode ser necessária para esclarecer seguramente a todos. Não fiquemos indignados com os outros por não compreenderem logo de imediato as orientações. Talvez nós mesmos não estejamos conseguindo nos comunicar claramente. Os aprendizes do Evangelho merecem todo o cuidado e fortalecimento nos primeiros passos na doutrina. Sabemos que muitos encontram decididos a servir na seara de redenção. No entanto, é bom lembrar que dar instrução e apoio é um processo contínuo. Não acontece vez ou outra apenas, mas sempre, para que nos afinemos em sentimento, pensamento e ideal. Ao fazermos perguntas iniciadas por para quê, por quê, quando, onde, quem e como, os componentes da equipe em reunião terão o ensejo de respondê-las uns diante dos outros, com isso beneficiando-se mutuamente. Assim, por intermédio da associação de pensamentos e de troca de ideias, a semeadura crescerá, dando frutos imediatos. É imprescindível vigiar a palavra, porque o verbo claro renova, modifica, cria, revigora. Não só quem o emite, mas também quem o recebe. Quem fala semeia algo no terreno da alma, e quem comanda ou dirige está fortalecendo a semeadura. Portanto, anotemos regras básicas de conversação inteligível em nossas reuniões. Inicie dizendo a finalidade em pauta, respeite o grau de entendimento dos outros, simplifique suas ideias, aceite comentários não relacionados ao assunto e use-os para chegar à finalidade proposta. Utilize vocabulário acessível a todos os participantes. Em muitos lugares surgem multidões que se servem de expressões não apropriadas. Nós, porém, não somos convocados a usar o verbo como se falássemos ao vento. Em todos os acontecimentos, ao usá-lo, recordemo-nos do Cristo ao advertir. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O momento mais feliz. Aquele bilionário, certo dia, atendeu a uma entrevista.
Para ele, sempre procurado pela imprensa, nada extraordinário. Com um patrimônio líquido estimado em 2025 em 1 bilhão e 700 milhões de dólares, tem casas em Lagos e Abuja, na Nigéria, em Dubai, nos Emirados Árabes, em Londres e Nova York. Depois de algumas indagações, o apresentador de rádio perguntou-lhe: existe algo que o senhor possa dizer, entre tantos bens e títulos que possui, que o fez se sentir o homem mais feliz do mundo? O entrevistado não se fez de rogado e relatou: passei por 4 estágios de felicidade na vida, até entender o seu verdadeiro significado. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios. Fui me percebendo sempre mais rico. Porém, nessa fase, não consegui a felicidade que queria. Parti para a segunda etapa. Foi a coleta de objetos de valor. Joias e relógios, pedras preciosas, pinturas, esculturas, antiguidades. Aumentei minha frota de carros, motos e outros veículos de luxo. Logo percebi que o efeito daquilo tudo era temporário. O prazer da aquisição, o brilho, durou quase nada. Então veio a terceira fase. Foi a de obtenção de grandes projetos, enormes empreendimentos. Cheguei a ter o controle de 95% do fornecimento de diesel na África. Tornei-me o maior proprietário de navios da África e da Ásia. Mesmo assim, não obtive a felicidade que tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças com deficiência. Eram quase 200. Nenhum problema para mim. Pedi que fossem adquiridas as 200 cadeiras de imediato. O custo significava quase nada. No entanto, o amigo insistiu, exigiu mesmo, que eu fosse com ele entregar as cadeiras de rodas para as crianças. Nada se nega a um amigo. Marcamos o dia, a hora, e lá fomos, ele e eu. Dei as cadeiras para as crianças com minhas próprias mãos. Vi o estranho brilho de felicidade nos rostos delas. Eu as vi sentadas, felizes, movendo-se de um lado para o outro. Divertindo-se, brincando de corrida, apostando quem seria o mais rápido, o mais hábil no manuseio da cadeira. Era como se eles tivessem ganhado um enorme prêmio acumulado e compartilhassem da mesma alegria. E eu senti alegria dentro de mim. Fiquei olhando-os por algum tempo, enchendo-me de felicidade. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei libertar-me suavemente. A criança olhou para o meu rosto e me agarrou com mais força. Abaixei-me e perguntei: você precisa de alguma coisa? A resposta dessa criança não só me deixou feliz, mas mudou completamente minha atitude em relação à vida. Quero olhar muito bem para o Senhor. Quero lembrar do seu rosto para que quando me encontrar com o Senhor no céu, eu possa reconhecê-lo e lhe agradecer mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz da minha vida, finalizou o entrevistado. Um momento de felicidade, um olhar de gratidão. Quem pode avaliar o que isso significa? Somente quem se doa, um dia, num tempo fora do tempo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, nas nossas instabilidades, porque nem sempre nos mantemos com vibrações elevadas. Nós contamos, Senhor, com o vosso auxílio e também da espiritualidade amiga, a sempre nos amparar. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que possamos viver esses ensinamentos sempre no nosso dia a dia. Muita paz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sim, tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.